Olá, bom dia! Seja bem-vindo. Acontece Agora está começando, trazendo destaques do Brasil e do mundo dessa sexta-feira para você. Muitos estados adotaram medidas mais restritivas para tentar conter a pandemia. O objetivo é evitar um colapso no sistema de saúde com um alto número de internações em UTIs. Na Bahia e em Pernambuco, novas restrições começam a valer hoje. Das 8 da noite do dia 26 de fevereiro às 5 da manhã do dia 1º de março, o estado da Bahia não terá funcionamento de nenhum serviço que não seja essencial. Com isso, shoppings, restaurantes não abrirão. A venda de bebidas alcoólicas fica proibida, inclusive em supermercados. Já o transporte público vai funcionar normalmente. Também a partir das 8 da noite de sexta-feira até às 5 horas do dia 10 de março, Pernambuco determinou a proibição de todas as atividades econômicas e sociais. Nos 2 finais de semana deste período, as atividades estarão proibidas entre 5 da tarde e 5 da manhã, com exceção dos serviços essenciais que continuarão funcionando. De acordo com o governo pernambucano, os leitos de hospitais estão acima de 90%. Na Paraíba, começou a valer o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. Até o dia 10 de março, bares e restaurantes só podem ter clientes até às 4 da tarde. Celebrações religiosas e aulas a partir do ensino fundamental 2 devem ser apenas remotas. O deslocamento das pessoas que trabalham em atividades essenciais e que precisam se deslocar no horário restritivo está garantido, mas deve ser justificado. Já no Piauí, que também começou quarta-feira e vai até o dia 4 de março, foi determinado o toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã e suspensão total das atividades comerciais no fim de semana, bem como as atividades econômicas presenciais. No dia 2 de março, membros do Comitê de Operações Emergenciais do Estado irão se reunir para definir a prorrogação ou não das medidas restritivas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a transferência de pacientes entre os estados é alternativa para o problema das UTIs lotadas. Mas o Conselho dos Secretários Estaduais da Saúde já avisou que os estados estão no limite. Segundo o ministro, o problema ficou mais grave no Brasil por causa do que ele chamou de nova etapa da pandemia de Covid, marcada pelo alastramento da variante descoberta em Manaus. Pazuello afirmou que o governo observava uma situação de estabilidade no número de mortes e esperava que a chegada da vacina pudesse manter em baixas taxas da Covid no país. Não aconteceu. A variante descoberta em Manaus tem contaminado 3 vezes mais rápido e se espalha pelos estados que passarão a receber pagamentos mensais pela utilização das UTIs, além de receber um reforço de caixa de R$500 milhões. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde agradeceu, mas disse que todo mundo está no limite, com destaque para a alta ocupação hospitalar em Santa Catarina, Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Paraíba, Maranhão e Sergipe. No Rio Grande do Norte já existe fila de espera para internação em UTI. Durante todo o dia, o sol vai aparecer entre nuvens em grande parte do país. Aqui em São Paulo já está chovendo. Vamos conferir como vai ficar o tempo nesta sexta-feira em todo o Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul volta a se estabelecer sobre o Brasil nesta sexta e espalha nuvens carregadas pelo país. A situação é de alerta para temporais, especialmente entre o sul de Minas, o norte e leste de São Paulo, inclusive na capital, e entre Curitiba e Florianópolis. Na região do Grande Rio, o céu também fica bastante encoberto, mas a expectativa é apenas para chuva fraca. Os temporais serão frequentes nesta sexta em várias áreas do centro-oeste, nordeste e norte do país. A chuva acontece a qualquer hora, desde o Distrito Federal, oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, até áreas da região norte, como as capitais Manaus e Macapá. Chove forte entre a tarde e a noite em grande parte das outras áreas dessas regiões, inclusive nas capitais Teresina, São Luís e também sobre Goiás.
Goiânia. As pancadas de chuva serão isoladas entre a tarde e a noite em grande parte das outras áreas do país, inclusive nas capitais Vitória e Belo Horizonte. A chuva acontece de forma rápida e muito isolada nas capitais da costa leste do Nordeste e também sobre Fortaleza. O tempo fica firme apenas sobre a região de Maceió e desde o sul de Mato Grosso do Sul até o estado do Rio Grande do Sul. A mínima prevista em São Paulo é de 19 graus e faz 20 graus pela manhã em Florianópolis. Máxima de 35 graus em Cuiabá, faz 31 graus em Salvador e a máxima não passa dos 26 graus na capital paulista. Em uma operação realizada na noite desta quinta-feira, os Estados Unidos atacaram infraestruturas de milícias apoiadas pelo Irã na Síria. O Pentágono informou que o exército americano lançou um ataque contra instalações no leste da Síria. A operação foi uma represália às recentes investidas com foguetes contra tropas americanas no Iraque. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que, sob a direção do presidente Joe Biden, as forças militares americanas realizaram no começo da noite ataques aéreos contra a infraestrutura utilizada por grupos de milicianos apoiados pelo Irã no leste da Síria. No começo dessa semana, vários mísseis atingiram a embaixada de Washington em Bagdá. Ainda nos destaques internacionais, o primeiro-ministro da Armênia denunciou ontem uma tentativa de golpe de Estado militar no país. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, fez uma advertência às Forças Armadas da Armênia. Price ressaltou que os militares não devem intervir na política interna, pediu moderação e que seja evitada a escalada da tensão. O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, denunciou nesta quinta-feira uma tentativa de golpe de Estado militar. O político liderou uma marcha com milhares de simpatizantes para reafirmar sua autoridade, enfraquecida pela derrota do exército do país para o Azerbaijão em Nagorno-Karabakh. A Rússia afirmou que está preocupada com a situação e pediu calma na ex-república soviética. Há 5 meses da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados no ano passado e remarcados para 23 de julho deste ano, os organizadores do evento explicaram como será a passagem da tocha no país a partir do mês que vem. A competição deve custar mais de 81 bilhões de reais, com desafios extras por conta da pandemia. Os espectadores poderão se alinhar ao longo do trajeto do revezamento que foi cancelado no ano passado, quando se decidiu adiar o evento devido à pandemia da Covid-19. Os espectadores poderão se alinhar ao longo do trajeto do revezamento, que foi cancelado no ano passado, quando se decidiu adiar o evento devido à pandemia da Covid-19. O revezamento da tocha será lançado em 25 de março, como previsto. A tocha vai partir de um local simbólico em Fukushima, destacando o papel de Tóquio 2020 como os Jogos Olímpicos de reconstrução. A escolha da cidade lembra os 10 anos do terremoto seguido de tsunami que desencadearam o desastre nuclear de 2011 no nordeste do Japão. Os espectadores poderão ver a passagem da tocha, mas terão de usar máscara, evitar a multidão e se limitar a assistir aos trechos do percurso que ficam perto de casa. Os portadores da tocha poderão correr sem máscara desde que mantenham uma distância suficiente dos demais. Os corredores e o pessoal que participam do revezamento passarão por exames médicos precisos contra a Covid-19. O novo normal. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu estou de volta falando sobre um projeto social de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que transforma a vida de crianças e adolescentes por meio do esporte. Eu volto em menos de 1 hora e te espero.